17 minutos. Tem um programa que eu já não assisto mais, mas falava assim, em 30 segundos, 60 segundos, sua vida pode mudar, né? Tá lá é um programa na rádio, de qualquer, aqui em 17 minutos sua vida pode mudar. Queridos, deixa o canarinho gás passar. E aí nós temos esse grande desafio agora de fazermos a reflexão. Eu quero que você abra sua Bíblia em Gênesis. Não projetem aí, irmãos, só deixa o texto da meditação. A gente precisa trazer a Bíblia, porque quanto mais a gente sabe manusear a arma, melhor a gente usa. Então, esse é um preceito, uma estratégia, né? Então, eu quero que você manuseie bem aí a sua Bíblia e que a gente possa juntos, né? Abrir, ver onde está, etc. e tal, né? Porque agora o desafio maior é esse. Então, a gente vai abrir aí em Gênesis 28, versículo... vamos lá. 10 em diante. Olha lá, agora já são só 15 minutos. Em 15 minutos sua vida pode mudar. Vamos lá. Partiu Jacó de Berseba. Tá Gênesis. Irmãos, lembre-se, Gênesis é no Novo Testamento? Velho, não é verdade? Então acha aí, né? Então precisa abrir aí a bendita. Novo Testamento não, velho. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, passou ali a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar e fê-la de seu travesseiro, e deitou ali mesmo para dormir. E sonhou, e eis postas na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Olha que bênção. Perto dele estava o Senhor, e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, de teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitada, eu te darei, a ti e à tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo, te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque não te desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Despertado Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temendo, disse: Quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Maravilha, hein, irmãos? Veja só o detalhe do versículo 13. Que coisa interessante. Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. Mas não era ainda Deus de Jacó. Percebe? Não era o Deus de Jacó. Jacó ainda não tinha entendido. Nasceu, o vô dele era crente, o pai dele era crente, porque eles tinham Deus como pai, era o Deus deles, mas até então em Jacó ainda o negócio não tinha acontecido. Jacó conhecia as histórias doutrinárias, Jacó sabia dos inícios da fé cristã, Jacó tinha participado das escolas bíblicas de todas as classes, desde dos cordeirinhos, já tinha passado pela classe da UPA, pela classe da UMP, pela classe dos adultos, fez tudo, já estava com mais de 70 anos aqui, ainda não tinha o Deus nascido no coração e sendo o Deus dele. Então Deus precisava declarar isso na vida dele e mudar a história dele. E aí, nós vamos lá para o capítulo 32. Abra aí a sua Bíblia aí. No capítulo 32, entra, então, o propósito dele, né? Estabelecido no 28, e agora nós vamos ver um episódio
em que Jacó vai passar por um momento em que ele será mudado por Deus, será transformado pelo Senhor. Mas, como todos nós sabemos, todos que somos presbiterianos, que estudamos a Bíblia, nós sabemos que o propósito de Deus vai se cumprir, que Deus é soberano, que Ele é soberano, mas a responsabilidade do homem caminha lado a lado, junto, em devida sintonia, e uma coisa não anula a outra, uma coisa não menospreza a outra. Então, nós estamos trabalhando aqui nas nossas devocionais matinais. Deixa eu ver se está indo. Então, nós estamos trabalhando esse tema aqui, mudança, mas eu quero ir mais além. Já trabalhamos isso, já falamos sobre tudo isso. Eu quero deixar lá na frente para a gente poder chegar agora a outra etapa da mudança na vida deste cidadão chamado Jacó. Então, vamos lá. Deixa eu ver se... Eu nem sei se está no... Não pode estar no... Só espere um pouquinho que eu já acho aqui. Opa. Slide 5. Calma aí. Então, qual era o propósito de Jacó? Deus tinha colocado na vida dele que ele haveria de herdar e nele haveria de cumprir a sequência daquilo que foi prometido para Abraão, que em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra, até chegar a Jesus Cristo aqui. Então, ele tinha um propósito, ele sabia que ele haveria de seguir isso daí. Né? Deus iria cumprir o propósito na vida dele. E aí, nós aprendemos que todo o processo de mudança na vida de uma pessoa, para a pessoa cumprir a mudança que Deus tem para a vida dela, ela precisa ser chamada por Deus. Agora, uma coisa que nós precisamos entender e guardar no nosso coração, irmãos, é o seguinte: Deus, guarde isso aqui, Ele te ama e Ele te chama do jeito que você está. Mas Ele te ama tanto que não vai permitir que você permaneça da forma como você está. Guarde isso. É o que está acontecendo aqui na vida de Jacó. Jacó, ele desejava, sim, olhar para as realidades cumpridas na vida do pai dele, do avô dele, na vida dele. Mas ele sabia que para alcançar aquilo ele precisava mudar. E aí nós trabalhamos no domingo passado que mudança nem sempre resulta em melhoria, mas melhoria inevitavelmente resulta em mudança, requer mudança. Você quer mudar? Eu quero dizer para você que isso é importante, mas você precisa entender que nem sempre as mudanças podem resultar em melhorias. Tem pessoas que acabam mudando e ficam com um coração mais duro e mais ímpios e mais insensíveis. Então, essa mudança não trouxe melhoria. Mas toda melhoria passa por mudanças, requer mudança. Então, nós aprendemos, quando olhamos para a vida deste homem, Jacó, as etapas da transformação rumo ao propósito divino. No domingo passado, nós trabalhamos que a primeira, que algo que é essencial para você entender é a importância de respeitar os processos. Só vai viver o propósito quem sabe respeitar os processos, quem não queima as etapas da vida. Eu quero que o propósito de Deus se cumpra na minha vida e eu quero chegar bem lá. Então entenda que você precisa passar pelos processos, pelas etapas que serão propostas para você. No domingo passado nós trabalhamos que a primeira etapa que nós vimos na vida dele, naquele val do Jaboque,
Ali era a questão da crise. O versículo 24 diz assim: ficando ele só, lutava com ele um homem até o romper do dia. Como reformados que somos, sabemos que este aí era o Deus Emanuel, era o Cristo encarnado, que apareceu em diversas partes do Antigo Testamento. Até porque ninguém, a Bíblia diz, jamais viu a Deus, o Deus Pai, porque ele é revestido de tanta santidade, que se alguém chegasse e ficasse cara a cara com Deus, seria consumido. Guarde isso. Essa é a ideia. Tamanha a santidade. Por isso, nós só conseguimos ver Deus através de Cristo. Por isso que Paulo fala que ele, Cristo, é a imagem do Deus invisível. Nós conseguimos ver Deus somente através das lentes proporcionadas por Jesus. E aí nós aprendemos no domingo passado que é importante. Jacó está no Val do Jaboque ali, ele assume a responsabilidade, ele entende que ele precisava de mudança, ele tira a família dele do quadro, leva as coisas para lá e ele vai partir para esta luta com responsabilidade, desconforto e persevera. Nós aprendemos no domingo passado. As implicações que nós tivemos no domingo passado. Entenda o valor da etapa chamada crise. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não fuja das crises. Não se acovarde em tempo de crise. Não terceirize, assume o seu papel. 1 Coríntios 13, 11. Quando eu era menino, agia como menino, pensava como menino, falava como menino. Hoje, deixei as coisas de menino. Aí, se você quiser colocar, quando eu era menina, agia como menina, falava como menina, pensava como menina, escrevia e-mail como menina, mandava WhatsApp como menina, cresci. Essa é a ideia, né? O desconforto cria musculatura para poder superar. Pode superar. Quando a gente tem musculatura, a gente aguenta melhor as dores, os pesos da vida. Não é verdade? Sim ou não? Eu fiz musculação um tempo, eu passei quase 2 anos sem sentir dor nas costas. Parei de fazer, o que aconteceu? A musculatura, e aí veio o quê? E dá-lhe Trandrilax. Não é verdade? E aprendemos que assim como o Jacó, lá no Vale do Jaboque, lutando com Deus, estando lá, Cristo está conosco, como nos diz a palavra. Eis que estareis convosco até o fim dos tempos, a consumação. Passamos isso. Hoje, eu quero falar sobre a segunda etapa, o compromisso. Versículo 26. Disse este, quem? O Cristo, que estava lá com ele. Deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó, não te deixarei, se não me abençoares. Queridos, note só, o que a palavra de Deus quer nos mostrar com essa verdade de forma bem direta e reta? Primeiro, precisamos definir o que é compromisso. Compromissos são as obrigações e responsabilidades que as pessoas assumem, sejam com elas mesmas ou com outras pessoas. Mas aqui eu quero, nesse primeiro momento, falar do compromisso que Jacó assumiu com ele nesta frase aí: eu não te deixarei ir se não me abençoares. Então o primeiro grande compromisso de Jacó era com ele mesmo. Por quê? Ele não tinha sido abençoado lá pelo pai dele, Esaú. O pai dele não chegou a dizer, agora eu não posso te abençoar. Por quê? Por quê? Por quê? Porque falou pro Esaú, eu não posso te abençoar porque eu já abençoei Jacó. Só que o primeiro compromisso agora, Jacó ele sabia da necessidade de mudança, de transformação interna, real e verdadeira. A outra bênção que ele adquiriu foi através de falcatrua, de engano, passando o irmão dele para trás, enganando o próprio pai. Agora ele sabia que a história dele estava marcada e trazendo sérios problemas, a ponto de ter um encontro com o irmão dele lá, e que poderia ser um encontro extremamente complicado, por causa da postura
de charlatanismo, de ser um camarada que gostava de passar os outros para trás, de alguém que era conhecido como usurpador. Então ele fala, eu preciso mudar. Eu preciso ser abençoado. Eu preciso que as pessoas, que daqui para frente a minha história fique conhecida como alguém que adquire as coisas não através da gambiarra, do esquema, da falcatrua, das coisas, da falsidade. Então o Jacó, ele fala, eu preciso ser abençoado por ti, mas pela forma correta. Eu preciso lutar. Eu preciso ter responsabilidade com essa mudança. Então, o Jacó, ele dá um exemplo muito claro para nós sobre a importância do compromisso consigo mesmo. De fazer diferente. De olhar e falar, agora chegou, é comigo, eu preciso dar nome para os meus pecados, para as minhas posturas, eu preciso assumir, porque já não é mais meu pai, já não é mais minha mãe que é responsável. Eu estou na escola, não é minha mãe que tem que estudar, minha mãe já estudou, então eu tenho que parar de ficar tirando nota boa porque eu estou colando, tirando nota boa porque eu estou dando um jeitinho, sabe lá, eu não gosto nem de usar mais essa expressão, jeitinho brasileiro. Não, precisa assumir a responsabilidade. Chegou a hora de trabalhar, então eu preciso assumir a responsabilidade. Preciso assumir a responsabilidade. Eu preciso da bênção de Deus e não ser abençoado por tabela. É pessoal. Nós podemos ser abençoados por causa da vida dos outros? Sim, é verdade. Mas nós precisamos ter nossa experiência. Nossa experiência com Deus, de mudança. Compromisso pessoal. Segundo compromisso que eu vejo, é o compromisso com aquele que pode promover a mudança. Ele estava gastando a energia dele, ele estava gastando o tempo dele, ele estava investindo a energia dele, ele estava se esforçando, ele estava querendo buscar a bênção em quem? E com quem? Com quem, irmãos? Com Deus. Agora tem gente que quer ser abençoado buscando mudança, bênção, sabe lá em quem, não tem nada para nos dar. Ele vai falar, olha, eu vou lá e eu vou lutar e eu vou insistir no processo. E por fim, esse compromisso assumido levou Jacó ao comprometimento. O conceito de comprometimento, por sua vez, vai além do conceito de compromisso. E eu tenho para mim que quem tem compromisso acaba se comprometendo. Parece que é um negócio mais... É uma consequência. Quando a pessoa tem compromisso e se compromete, ela acaba por se engajar nas atividades que ela está envolvida, que precisa fazer não apenas porque é sua responsabilidade e obrigação, mas porque ela está interessada a tal ponto, ao perceber que essas ações, essas atividades que ela tem que fazer, são tão importantes, mas são tão importantes que desdobram em benefícios reais, espirituais, para a própria vida. Quem está comprometido tem essa ideia. Tem comprometido? Tem essa ideia. Vamos aplicar. Bom, respeitar o processo, só suporta o processo quem vive o propósito, só alcança os propósitos na vida quem respeita o processo. Primeiro ponto, a transformação que você deseja passa pelo compromisso ao plano divino. Você precisa entender que Deus vai cumprir tudo aquilo que Ele promete e estabeleceu na palavra dEle. Desde o início, Isaías 46:10, desde o início faço conhecido o fim de todos os tempos remotos, o que ainda virá, e digo, meu propósito permanecerá em pé, e farei tudo o que me agrada. Se quer ser transformado, considere o plano divino de Deus para a sua vida. Segundo, como Jacó, se você quer transformação, deseje a mudança.
Como pastor? Atos 3,19. Pedro, falando àquela multidão, disse: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venha, assim, sobre você, os tempos de refrigério, pela presença do Senhor Jesus. Você quer o propósito de Deus de usufruir e ser beneficiado pelo refrigério que Deus te dá? Então, deseja mudança. Terceiro, como Jacó, você precisa lutar, meu querido. E luta envolve investimento, energia, força e dedicação. Chega uma hora na sua vida que não vai ser mais a sua mãe, não vai ser mais o seu pai, não vai ser mais o seu avô, não vai ser mais o seu pastor, não vai ser mais o seu presbítero. A questão é com você. Por isso que Satanás quer fazer algumas coisas na sua vida. Primeiro, impedir você de estar aqui para conhecer o propósito de Deus, impedir você de estudar a palavra de Deus na sua casa, para também atrapalhar você de encontrar o propósito de Deus na sua vida, e quando você vem aqui para estar congregado, você ainda perde o tempo de não cultuar e não prestar atenção na mensagem que está sendo enviada. Porque se você não souber o seu propósito, você vive que nem um abestado aí no mundo. Você nunca vai ser transformado e não vai viver o propósito. 2 Pedro, ele diz assim: portanto, irmãos, cuidai cada vez mais em assegurar a vossa vocação e eleição, procedendo deste modo, não tropeçará jamais. Quarto e último, Cristo não se envolveu apenas. Ele não era só um envolvido. Cristo era alguém que se comprometeu para transformar condenados em justos, escravos em libertos, perdidos em achados. Ele não foi só um envolvido. Ele foi alguém comprometido. Tem uma fábula que diz assim, fábula do porco e a galinha, eu vou ler aqui. Você sabe a diferença entre estar envolvido e comprometido? Um belo dia, estavam o porco e a galinha passeando pela fazenda. Quando chegou o fazendeiro, lhes propôs um desafio. Eles seriam responsáveis por preparar um café da manhã diferente a cada dia da semana, pelas próximas 2 semanas. No caso de falharem, definida pela falta de um cardápio variado nos dias que se seguiriam, o café da manhã seria preparado pelo próprio fazendeiro, que, sem opção, iria preparar bacon com ovos. Estavam ambos motivados, o porco e a galinha, a cumprir a missão e entregar um cardápio diferente ao fazendeiro. Nos primeiros dias, ocorreu tudo bem. O porco, sempre de maneira proativa, começava o dia já pensando no cardápio para o dia seguinte. Dividia as tarefas necessárias para preparar as novas receitas e pensava em formas inovadoras de cumprir as metas, sempre ajudado pela galinha, que executava as tarefas que lhes atribuía. Com o passar dos dias, no entanto, as receitas ficaram cada vez mais elaboradas e a dupla não deu conta do recado. O fazendeiro, não atendido em suas solicitações, transformou o porco em bacon, e já a galinha, depois de ceder um ovo, foi ciscar no chão e procurar minhocas. Aplicação. Nesta fábula, quem estava envolvido e quem estava comprometido? O envolvimento e comprometimento parecem ser a mesma coisa, mas não são. Obviamente, a galinha que cedeu o ovo continuou a sua vida. Estava só envolvida. Já o porco foi direto para a frigideira. Estava totalmente comprometido. Os envolvidos até
assumem as suas responsabilidades na função. Se é que de fato assume. Já até é um bom começo. Mas realmente ajuda a construir efetivamente quem se compromete. Você é envolvido ou é comprometido com a mudança? Você é envolvido ou é comprometido com a sua transformação? Você é envolvido ou é comprometido com a transformação da história da sua família? Você é envolvido ou é comprometido com a transformação da sua igreja, do seu ministério, daquilo que Deus te chamou para que você fizesse, não como mais uma peça, mas sim como alguém essencial que chega ao ponto de negar a si mesmo para que a obra daquele que se entregou por você se cumpra cabalmente. Que Deus nos abençoe. Senhor, nos ajude a ser